A aula de hoje é a aula 67, e como eu coloquei, é a continuação de uma aula que vocês já tiveram, que é a aula das epístolas, né? A aula 64. Então, na aula 64, vocês tiveram lá o conceito das epístolas, que de uma outra forma seriam cartas que eram utilizados no início do cristianismo, para que os papas, né, da igreja, os líderes da cristandade, pudessem orientar as comunidades remotas de como proceder, de como resolver problemas pertinentes à vida cristã, de como orientar, de trazer informação. Lembrando que na época não tinha outro meio de comunicação a não ser essas cartas mesmo. Então elas tinham esse objetivo, e o principal escritor dessas cartas foi Paulo. É, Conta-se hoje que foram emitidas mais de 200 dessas epístolas, mas o que chegou até nós foi o que está colocado na Bíblia. Então, na aula passada já foi apresentado de uma forma geral as epístolas, principalmente as de Paulo. Hoje eu vou mais destacar é, alguns trechos que Paulo escreveu em suas epístolas. É essa a ideia. Bem, começando, a primeira coisa que nos que nos ressalta quando a gente lê essas cartas, essas epístolas, é que não é fácil, né, a gente exercer o discipulado e muito menos o apostolado. Ou seja, não é fácil, né, o que a gente imagina, o que a gente justifica, ser discípulo de Jesus. Lembrando que discípulo é aquele que segue o mestre, é aquele que procura viver no seu dia a dia em acordo com os ensinamentos, com os exemplos que o mestre deixou. E o apostolado é levar essa mensagem do mestre além. Ou seja, além de ser um discípulo, ele ainda leva a mensagem do mestre para tentar, com o seu exemplo, com as mensagens que o mestre deixou, conseguir novos adeptos, novos discípulos. Então nós justificamos a nossa vida moderna, a correria de termos que trabalhar, etc, 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 o fato de não conseguirmos, né, seguir os exemplos de Jesus. Só que se nós retrocedermos ao tempo do século I, né, anos 60, 70, 80, 90, do século que Jesus nasceu, a gente vai ver que a vida era muito mais difícil do que hoje. Para começar, o conforto que nós temos hoje não estava disponível na época. As viagens que os discípulos e apóstolos tinham que fazer para levar a mensagem de Jesus adiante era uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, de Nazaré até a cidade que os judeus tinham que ir a todo ano, pelo menos 3 vezes ao ano, Jerusalém, demorava-se por volta de 5 dias. Eram 150 quilômetros que tinha que ser vencido numa taxa aí de 30 quilômetros, 35 quilômetros por dia. Uma viagem muito cansativa. Mas não tinha outro meio. Mas era o meio que tinha de se viajar por estradas mal calçadas, não tinha nenhum tipo de cobertura, terrenos pedregosos, deserto, não tinha hospedagem, às vezes se dormia ao relento, problemas ainda de alimentação, porque eles não tinham nenhum tipo de patrocínio. Então a vida era realmente bastante difícil, e mesmo assim, com todas as dificuldades, eles fizeram a parte deles, procuraram, além de viver como discípulos, levar a mensagem do mestre adiante. Então, se nós nos lembrarmos da vida difícil que os primeiros discípulos de Jesus tinham, a gente, de certa forma, fica sem argumento para, no nosso dia a dia, não tentarmos fazer a nossa parte. Porque as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia são oriundas
na verdade, dos nossos próprios movimentos diários, do nosso ato de pensar e sentir, que faz com que nós produzamos causas que nos trazem efeitos que às vezes são danosos, às vezes criam-nos obstáculos, mas são efeitos de nossas ações e ao mesmo tempo é uma necessidade que a própria providência divina nos coloca para que possamos evoluir, possamos praticar, refinar o nosso espírito. Então nós temos que ter esse conceito e essa consciência que viver dói, né? Não é fácil. Então nós precisamos no nosso dia a dia termos essa consciência que nós colhemos o que plantamos. Que se alguma parte da nossa vida, seja no nosso relacionamento, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, não está ok, não está ok por decisões, por escolhas que fizemos anteriormente. Estamos colhendo o que plantamos antes. Então, se nós queremos daqui a 6 meses, um ano, ter uma colheita melhor, nós temos que, a partir de hoje, começarmos a plantar melhor. Lembrando que esse plantio é feito com o que falamos, com o que fazemos. Só que antes de falar e fazer, nós pensamos e sentimos. Então é importante que nós tenhamos essa consciência que precisamos plantar melhor, pensando e sentindo melhor, para que possamos, daqui a algum tempo, começar a fazer colheitas melhores. Então não temos desculpas justificativas para postergar o nosso viver cristão, o nosso viver como discípulos de Jesus. Nós tendemos a trocar o meio pelo fim. Então nós queremos e lutamos para termos coisas, para termos prazer, e não é problema nenhum. Nós queremos viajarmos, queremos comermos bem, ouvir uma música. Só que nós não podemos confundir o bem viver com as nossas obrigações do dia a dia. Nós temos que procurar o equilíbrio. Então, eu ver um seriado não tem problema. Eu fazer de vez em quando um corujão, né, também eu não vejo problema, desde que nós tenhamos a consciência que nós não estamos aqui encarnados, nós espíritos encarnados neste corpo. Nós não somos esse corpo, temos que ter essa consciência para só ter prazer, viver de alegria, felicidade, e no prazer. Só fazer coisas que gostamos. Nós estamos aqui para nos refinarmos, para nos melhorarmos em espírito. Porque a felicidade, como o próprio livro dos Espíritos nos traz, a felicidade plena não é deste plano, não é deste mundo. Então, também, como colocado no livro dos Espíritos, nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser neste plano. Mas não podemos esquecer que este plano é um meio, é uma forma, é um laboratório para nos refinarmos em espírito. Então nós temos que procurar o equilíbrio do bem viver, com alegria, com prazer, mas sem esquecermos das nossas obrigações que assumimos em nos melhorarmos, em mais sermos. E Paulo, em suas epístolas, ressalta muito isso, que nós devemos ter essa consciência de viver bem, de praticar o bem viver, mas com responsabilidade, de que tenha consciência que precisamos nos trabalhar, nos refinar em espírito, que precisamos seguir os ensinamentos do nosso mestre.
do nosso Mestre Jesus. Que devemos, no nosso dia a dia, procurarmos o equilíbrio entre o bem viver e nossas obrigações. Então vamos às advertências que Paulo coloca em suas epístolas, nas cartas que ele enviou para as primeiras comunidades cristãs e que chegaram até nós nos dias de hoje. Uma coisa que ele ressalta muito é a questão do materialismo. Então, na Epístola aos Romanos, então são um conjunto de cartas. Só sobraram duas, né, para duas epístolas que estão na Bíblia, mas acredita-se que existem indicações que ele escreveu várias epístolas aos Romanos, mas as que chegaram até nós são duas. E ele escreveu essas epístolas, essas cartas, para essa comunidade em Roma, para, de certa forma, trazer orientações de como a comunidade podia trabalhar e crescer. E Luiz, nessa epístola aos Romanos, ele. Luiz, Oi, Luiz, tá me ouvindo? tô Como eu estava ouvindo. fazendo ela, é que a Adriana ela levantou a mão. Pode falar, eu não coloquei, gente, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone e perguntar, por favor. Fala, Adriane. Ah, tá. Oi, Luiz. As epístolas, elas são só escrituras do Novo Testamento ou tem também no Velho Testamento? Porque eu estou terminando de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e só tem Novo Testamento, né? Sim, as Isso. epístolas é assim. Nós temos só tem no Novo Testamento. Por quê? As epístolas não foi inventado pelos cristãos. É uma forma de comunicação que os gregos e os romanos utilizavam muito. Ela tem um formato padrão. Ela começa sempre com uma bênção, com uma abertura e termina. Desculpa, ela começa com um cumprimento, né, formal, de meia página, uma página, ao destinatário, e termina com uma bênção a esse destinatário, uma bênção também de meia página, uma página. E no meio, no corpo dessa epístola, que pode ter várias páginas, é colocado então indicações, conselhos, reprimendas para o destinatário. Algumas epístolas têm um remetente específico, mas não necessariamente. Tem outras epístolas que é para uma comunidade, não tem um destinatário, uma pessoa física. Então, essa epístola, por exemplo, que eu estou colocando aí aos Romanos, é uma carta feita para a comunidade. Então, era uma forma que eles tinham de comunicação de certa forma, padronizar a forma das diversas comunidades cristãs procederem no seu dia a dia. Então, essas cartas eram lidas em reuniões, patrocinadas pelos líderes da comunidade. E como Paulo era uma pessoa bastante influente nas primeiras comunidades, era muito respeitado, as epístolas de Paulo tinham muito valor. Então, durante os encontros, as reuniões cristãs, eram feitas a leitura dessas epístolas. Então foram produzidas várias, não só por Paulo, como por outros apóstolos, por outros líderes da igreja no século I, século II, mas tudo depois de Jesus. Na Bíblia, nós só encontramos só 21 epístolas, 21 cartas, que estão logo depois dos Atos dos Apóstolos. Então, o Novo Testamento tem os 4 evangelhos, né, na ordem Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem os Atos dos Apóstolos. E depois vem as 21 epístolas. E por último, o livro que João escreveu, que é o Apocalipse. Apocalipse. Obrigado, Alan.
Então, essas epístolas é uma coisa bastante comum, mas o que sobrou, que chegou até nós, são essas 21 epístolas que estão no Novo Testamento. Não sei se consegui te ajudar. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Então é isso. Gente, se alguém então quiser perguntar, é só abrir o microfone e perguntar, tá? Não precisa levantar a mão, não. Fiquem à vontade. Então, o Paulo, né, ele faz essa ressalva aos romanos, que eles precisam se tomar cuidado com a conexão, com o vínculo, com o apego à matéria. Porque isso é como um obstáculo à evolução espiritual, à ascensão espiritual, à iluminação, à santificação. Porque não que isso, né, você ter propriedades, você ter bens materiais, você estar conectado a pessoas, seja ruim, seja mal. Não, o problema é nós sermos reféns disso. Ou seja, eu só vou ser feliz se ter isso, se aquilo acontecer, se a pessoa ficar comigo. Se eu me se encontrar nessa situação, então aí eu estou refém da matéria, então eu tenho dificuldade em caminhar, em focar a minha evolução espiritual. Então o que o Paulo nos pede é que nós tenhamos essa consciência que precisamos estar conectados à espiritualidade, que nós devemos procurar nos conectar à matéria naquilo que é necessário para a nossa evolução. Ou seja, nós podemos ter um carro, nós podemos ter uma casa, nós podemos ter um bom celular. Tudo aquilo que for interessante, que for relevante para a nossa evolução, nós podemos ter. O que nós não devemos buscar é o luxo, é a ostentação. Porque isso, de vez nos ajudar a evoluir, na verdade nos atrapalha a evolução. Então, nós temos que lembrar que nós encarnamos sem ter bens materiais nenhum e vamos voltar ao plano espiritual sem nenhum bem, por mais que tenhamos acumulado durante a passagem física. Então, ficarmos durante o nascer e fazer a passagem, brigando por mais ter, sem que seja necessário para a nossa evolução, na verdade é patinar, é gastar energia à toa. Mesmo porque, às vezes, a gente acumula tantos bens e acaba deixando problema para aqueles que ficam, né, na partilha de bens. Então, a ideia que o Paulo coloca nessa epístola aos Romanos é que não procurem vínculo à matéria, inclusive a pessoas. Né? Nós não podemos vincular a nossa alegria de viver ou a nossa reforma espiritual a que determinada pessoa fique conosco. Então, se o ente querido fez a passagem, sim, nós vamos sentir o pesar, vamos ficar triste por um tempo, vamos sentir a dor, mas isso faz parte, viver dói. Agora, o sofrimento que a dor estendida atrapalha. Uma pessoa que não queira compartilhar a vida na matéria com a gente, às vezes nos causa muito sofrimento e não é necessário. Porque nós temos que lembrar que aqui é uma passagem. Então, se nós realmente amamos alguém, nós devemos querer que essa pessoa seja feliz, mesmo que não seja conosco. Eu sei que é uma coisa difícil, é fácil falar, mas é a consciência que devemos desenvolver. Praticar o desapego, né, Luiz? Praticar o desapego material de forma plena, tanto com a matéria, né, quanto com pessoas. Então, uma pessoa fez a passagem, um pai, uma mãe, um ente querido, e nós ficarmos sofrendo porque essa pessoa fez a passagem, nós atrapalhamos o nosso evoluir e atrapalhamos o evoluir da pessoa que fez a passagem, que está lá no outro plano, porque ela fica com aquele vínculo, né, conosco. Ou seja, só prejuízo. Nós ficarmos também entristecidos, magoados,
de certa forma, pesarosos porque alguém não queira ficar com a gente, também é desperdício de energia, desperdício de tempo. Porque o amor não tem a ver com possessividade, né? Com ter uma pessoa ou ter um celular. Se alguém me roubar o celular, o meu celular quebrar e eu sofrer com isso, estou errado. O celular deve ser uma ferramenta, um instrumento que eu use para me facilitar a minha evolução, e não eu ficar refém, né, da minha evolução, de ser feliz com o celular ou com alguém do lado. Mas continuando, um outro ponto que Paulo ressalta nas epístolas, e agora vamos falar da epístola que ele envia aos Coríntios, que é uma comunidade chamada de Corinto, que ficava na Grécia. Roma seria hoje a Itália, né? E a epístola aos Romanos era uma epístola feita à comunidade de Roma. Epístola aos Coríntios, né, é uma epístola à comunidade de Corinto, né, que na verdade não era só na cidade de Corinto, mas na região, né, da cidade de Corinto. Então ele envia também epístolas aos Coríntios, e em uma dessas epístolas, na primeira, ele fala muito da questão do orgulho e da vaidade. Bem, o que eu quero colocar aqui é que nós devemos entender que o orgulho e a vaidade, quando em equilíbrio, são coisas que, tem a ver com amor próprio. E nós devemos nos amar para poder amar ao próximo. Afinal, nós só podemos dar ao próximo amor se nós temos amor para dar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então eu tenho que me amar. Né? Jesus coloca isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele coloca amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que me amar, senão eu não consigo amar ao próximo. Mas eu tenho que me amar de maneira equilibrada. Ou seja, com orgulho e vaidade em equilíbrio. Porque o orgulho pode ser uma coisa boa. Então, eu me orgulhar das coisas que conquistei, daquilo que sou, de um filho, de uma conquista do meu país, isso não é ruim. Isso tem a ver com amor próprio. Agora, o orgulho ruim é aquele orgulho que me faz sentir melhor que os outros por algo que sou ou que tenha. Aí é orgulho ruim. Por quê? Eu me amo demais. Então, quando eu me amo demais, eu desenvolvo esse orgulho ruim. Aí eu me acho, de certa forma, o último biscoito do pacote. Eu me acho de alguma forma especial, quando eu não sou. Eu até posso ser melhor que alguém em algum aspecto, mas com certeza sou pior em outros. E nada que eu seja ou que eu tenha me faz melhor que os outros de maneira plena. Então eu tenho que me orgulhar, mas de maneira equilibrada. O mesmo ocorre com a vaidade. Eu ter uma vaidade tem a ver com amor próprio, se a vaidade está em equilíbrio. Eu gostar de me manter asseado, de me vestir bem, de fazer uma academia para manter o meu corpo físico saudável, me alimentar bem, isso não é ruim, isso é amor próprio. É amar a máquina biológica que eu tenho para poder me manifestar bem e poder evoluir. Agora, quando essa vaidade não está em equilíbrio, aí eu tenho a vaidade ruim. O que é vaidade ruim? É o contrário do orgulho. O orgulho ruim é quando eu me amo demais. A vaidade ruim é quando eu me amo de menos. Aí eu vou procurar no outro o amor que me falta. Então eu vou fazer academia, não é para manter o meu corpo em forma, né, com funcionamento adequado. É porque eu quero chamar a atenção de outras pessoas para que elas me deem a atenção, o amor que me falta. Quando eu vou fazer uma cirurgia, se essa cirurgia corretiva, estética, tem a ver comigo, tudo bem, mas se eu faço isso por causa de outras pessoas, está errado. Aí eu estou procurando no outro o amor que me falta. Então, o que
Paulo coloca aí que nós temos que procurar o equilíbrio, né? O amor próprio, que é o equilíbrio do orgulho com a vaidade. E aí, o segredo é a modéstia, é a humildade. Quando eu me mantenho humilde, eu consigo manter o orgulho e a vaidade em equilíbrio. Eu consigo me amar de maneira equilibrada. E aí eu consigo amar meu próximo também de maneira plena. Paulo, ainda aos Coríntios, fala sobre a questão das aflições, dos obstáculos, das dificuldades, da dor que a vida nos causa, do que o viver na matéria nos causa. Mas ele coloca isso de uma maneira que a gente precisa entender corretamente. Nós precisamos entender, como eu já coloquei, que viver dói. Tanto é que nós, quando acordamos neste plano, nós choramos. Porque o ar entrando pelos nossos pulmões, estufando, nos causa um incômodo inicial. Quando nós saímos, né, da proteção que o útero nos traz, nós, né, nos choramos com o choque inicial, com a matéria. Então, viver dói o tempo todo. Se eu ficar sentado demais, dói. Se eu ficar em pé demais, dói. Se eu caminhar demais, dói. Se eu ficar deitado demais, dormindo, dói. Né? A gente se dorme demais, a gente acorda todo quebrado. Ou seja, qualquer coisa que eu faço, eu gasto energia. Eu gasto de energia é trabalho. Então dói. Eu sinto dor. Doer faz parte. Então viver é dolorido. As aflições, os obstáculos, são produto causados por nós ou por necessidade nossa, mas de uma forma ou de outra acontecem para nos servir como ferramenta, como instrumento de depuração. Se um determinado obstáculo, dificuldade, nos aflige, é justamente para nós provarmos o nosso valor. Então ficar reclamando, ficar se lamentando, ficar depressivo pelos problemas, pelas dificuldades que a vida nos traz, é perda de tempo, é perda de energia. O sofrimento vem daí. O que é o sofrimento? É a dor estendida. Então sofrer, perdi alguém, vai doer? Vai. Vou sofrer? Vou. Eu não posso estender esse sofrimento. Nós temos que entender que o bem viver neste plano tem a ver com acomodação. Nós temos que nos acomodar às situações que o nosso caminhar nesse plano nos oferece. Nós temos que nos adaptarmos. O tempo todo nós estamos nos adaptando, nós estamos nos acomodando. Seja nas relações com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa escola, conosco mesmo. Nós estamos em adaptação o tempo todo, nos acomodando às coisas que são colocadas, né, para nós ultrapassarmos neste plano. Só que aí, né, nós podemos fazer isso de diferentes maneiras. Essa acomodação, essa adaptação, nós podemos fazer isso de diferentes maneiras. Uma tem a ver com a resignação. Só que nós temos que tomar cuidado com essa palavra resignação, porque é comum nós, espíritos, colocar que nós precisamos nos resignar. Sim, mas nós temos que tomar cuidado que existe a resignação passiva. Essa não é boa. A resignação passiva é aquela que a gente simplesmente coloca a culpa em Deus. Deus quis assim. Então eu tinha um plano A,
o plano A não deu certo por algum motivo, então tudo bem, eu me resigno àquela ocorrência. Deus quis assim, então tudo bem. E aí eu me acomodo. Quando eu tenho que entender que Deus não quer nada em especial pra gente. Ele não fica, né, usando a gente como marionete. Ó, eu vou fazer isso com ele porque ele tá bonzinho. Ah, eu vou fazer isso com aquele porque aquele tá errando. Deus, ele não age dessa forma. Ele não fica sentado no trono, observando o que cada um de nós está fazendo e perdoando um, castigando o outro. Não, ele não age assim. Ele age através de suas leis universais. O divino, ele atua o tempo todo através da criação. Ele criou o universo que nós conhecemos há 13,8 bilhões de anos atrás. Mas esse é o universo que nós conhecemos, que nós conseguimos perceber. E ele continua criando. Ou seja, ele não criou e parou. Não, ele continua criando. Galáxias, estrelas, planetas continuam sendo criados o tempo todo. Então ele atua através da criação e o divino atua através de suas leis universais. Quando nós nos sintonizamos com as leis, nos damos bem. Quando nós não estamos sintonizados com as leis universais, nos damos mal e aí somos castigados. Mas se eu quero ser perdoado, né, e deixar de ser castigado, o que eu preciso fazer? Parar, né, perceber que eu não estou sintonizado com as leis e começar a me sintonizar com as suas leis. E aí eu começo a me dar bem, é como se eu fosse perdoado. Ou seja, eu colho o que planto. É isso que acontece o tempo todo. E a adaptação resistiva, a adaptação passiva, é quando eu coloco a culpa em Deus por algo que não tenha dado certo. Que, na verdade, se não deu certo, é provavelmente um efeito de causas que eu mesmo produzi. Ah, meu casamento não deu certo. Ah, minha empresa não deu certo. Deus não quis que o casamento não desse certo, Deus não quis que o negócio... Não, isso foram efeitos de causas produzidas por mim. Então essa resignação passiva não é adequada para nós cristãos. Aí tem outra resignação que é resistiva. Ah, o plano A não deu certo, então eu vou para o plano B. Legal, né? Melhor que ficar na passividade. Mas eu fico reclamando. Ah, mas por que o plano A não deu certo? Pô, poderia ter dado certo o plano A. Ou seja, nós gastamos energia no plano B, mas continuamos pensando no plano A. E se a gente tiver oportunidade, a gente vai tentar fazer o plano A dar certo de novo. E a gente fica se lamentando, reclamando, vibrando energias destrutivas à nossa volta. Reclamando, se lamentando. Não é uma forma boa de resignação, nem a passiva e nem a resistiva. A boa forma de resignação é a ativa. É quando nós entendemos que o plano A não deu certo, então vamos para o plano B com tudo que temos, usando o plano A simplesmente como uma referência, como uma experiência de vida. Mas vamos continuar, nós precisamos evoluir. Ô Luiz, Oi. Como um ditado que diz assim, né? Tu estás correndo, tu olha para trás, tu tropeça e quebra o nariz. Né? Esse é quando tu estás olhando para o plano, né? Voltando para o plano A. Então isso. Continua para frente, esquece o que deu errado, né? É esse Perfeito. Que é o... Arregaça as mangas, levanta a cabeça, estufa o peito e vamos para a luta. É isso aí. Bem, então nós temos que o tempo todo, né, procurarmos nos educarmos para que nós possamos, né, transformar no novo homem que queremos ser, deixando o homem velho para trás. Deixando o pecado no sentido de erro, porque pecado é um erro, para trás. O pecado é como uma criança que erra ao tocar uma panela quente porque não sabia que queimava. Ela cometeu um pecado, ela cometeu um erro.
Mas isso não precisa ser algo de ruim que atrapalha a nossa evolução. Então, o novo homem que devemos buscar para conseguirmos a nossa santidade, a nossa iluminação, a nossa purificação, nós vamos errar muito, nós vamos cometer muitos pecados por ignorância, por desconhecimento, por falta de experiência. Então, às vezes nós pecamos, nós erramos, querendo fazer o certo, porque nos falta experiência. É como a criança, de novo, que toca na panela, estando quente, porque não tem a noção do perigo, que pode se machucar. Então nós devemos viver a nossa vida intensamente, sem que tenhamos pavor de viver. Nós devemos sim ter medo. O medo não é ruim. Medo é bom. Medo é uma defesa que nós desenvolvemos ao longo do tempo, como espírito em evolução, para nos proteger, para fazermos mais sensatos nas ações que vamos cometer. O medo é ruim quando ele é exagerado. Aí vira um pavor. E o pavor estanca. Né? E nós, apavorados, se deixarmos de fazer algo, e aí evoluímos mais num ritmo mais lento, porque patinamos. A coragem também, né, é boa, mas que ela não pode ser um destemor, porque o destemido também é ruim, tanto quanto o pavor. Então nós devemos flertar, nós espíritos, entre o medo e a coragem. Medo é bom, porque nos faz sermos sensatos, mas temos que ter a coragem. Né? Agir com o coração, coragem, para prosseguirmos a nossa caminhada. Essa é a resignação ativa. O plano A não deu certo. Então eu vou para o plano B. Eu vou ter medo? Sim, eu posso errar de novo e não dar certo o plano B. Mas eu tenho que ter coragem de agir para fazer o plano B dar certo. Porque aí, com o tempo, eu vou conseguir minha santificação. Em Efésios, Paulo nos fala também dos deveres domésticos, que nós devemos buscar a divisão de tarefas, seja com os nossos irmãos, com os nossos parceiros de caminhada, com os nossos filhos. E isso de maneira consciente, que nós não devemos nos abster por comodidade de ajudar, né, nos nossos lares, em todas as atividades que a gente puder atuar. O tempo todo nós temos que ter essa consciência que devemos compartilhar as tarefas. Paulo coloca isso justamente mais destinado aos homens, né, para que os homens ajudem as suas esposas, né, nos deveres domésticos. Mas a recíproca também vale, né, para as mulheres com relação aos homens. E num contexto mais geral, isso vale para tudo, para irmãos, né, para filhos. Né? O filho, então, deve ajudar os pais nas tarefas domésticas, os irmãos devem se ajudar nas tarefas domésticas. Paulo também fala em Efésios da crise de comunicação. Naquela época ele já falava disso. Então nós devemos entender que as pessoas têm tempos e visões diferentes do mundo, e nós temos que ser tolerantes e pacientes com isso, aceitando o tempo e o jeito das pessoas serem, e que devemos, né, buscar nos armar para viver bem. Então, é colocado lá, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do espírito, preparação... São todas ferramentas que nós, como cristãos, devemos buscar nos vestir para caminharmos bem neste plano físico. Então, ferramentas, armaduras, armas como a fé,
como a salvação, como a justiça, como o Espírito Santo, como o Evangelho, né, para que possamos caminhar bem. Ele fala também em Efésios sobre o poder da oração como meio de nos empoderarmos, de nos conectarmos, né, com a boa espiritualidade, com o divino. Então, muita gente, né, não dá valor necessário à oração. A oração não precisa ser nada customizado. A boa oração é aquela que é feita de coração, mesmo que em pensamento, mas com sentimento, para que, através dessa conexão, possamos nos empoderar, nos encher de vigor. É como um mantra, né? Muito utilizado no Oriente, né? Como uma forma de nos equilibrarmos, de nos empoderarmos para as tarefas do dia a dia, para as coisas que precisamos fazer. O vigiai e orai, né, tem a ver com as orações. Que quando nós vigiamos o que pensamos e sentimos, a gente tem que também vigiar o que sente, nós ficamos mais equilibrados para fazer orações que realmente nos tragam intuições, percepções, sentimentos e bons pensamentos para agirmos, produzirmos boas obras. As obras são aquilo que nós fazemos nesse plano. As pessoas nos conhecem pelas nossas obras. E o que são nossas obras? É o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, se algum amigo nosso, algum parente for nos descrever, ele vai lembrar as coisas que nós falamos e as coisas que nós fizemos. Só que antes de nós falarmos, antes de nós fazermos algo, nós pensamos e sentimos. Por isso que é importante vigiar o que pensamos e o que sentimos. Porque nem todo sentimento é oriundo do que pensamos. Tem sentimentos que nós captamos de outras pessoas, tem sentimentos que nós captamos do ambiente que estamos, tem sentimentos que nós captamos de outras vidas. Então nós precisamos vigiar tudo, o que pensamos e sentimos, né? E a oração é uma forma de nos equilibrarmos para fazer isso de uma maneira qualificada, né? Isso podemos fazer em quatro paredes, no metrô, na casa espírita, num templo qualquer, na rua caminhando, né? É só, enquanto caminhamos, por exemplo, pensarmos, né, no nosso mentor, em Deus, nos espíritos amigos e mantermos um diálogo mental, que isso nos ajuda a nos equilibrarmos. Bem, estou terminando. Ele fez também uma epístola para o pessoal da Tessalônica, que também era uma cidade grega, né? Na verdade, Turquia, né? Hoje Turquia. Então, essa epístola aos Tessalonicenses, ele fala da caridade. E a caridade, gente, é o amor na prática. Caritas, que deu origem à palavra caridade, é o amor colocado de maneira prática. Então, nós colocarmos que amamos as pessoas, que amamos o nosso companheiro, que amamos os nossos filhos, os nossos irmãos, é legal, né, nós expormos isso, mas nós temos que procurar colocar isso de maneira materializada, com ações, com atitudes, com palavras, com abraços, com apertos de mãos, com ações que sejam verdadeiras, aonde esse amor possa ser materializado. Porque nem sempre as palavras conseguem trazer ou demonstrar o amor que nós sentimos, né, pelo nosso próximo. E é isso, né? O tempo é curto, então tinha muita coisa para colocar, mas de maneira objetiva, eu coloquei as coisas que precisavam ser colocadas.